Quem tiver aí com a possibilidade de utilizar a Bíblia, nós vamos aí finalizar essa parte do capítulo 2 e 3, fazendo aqui uma pequena memória do que nós falamos na última aula, né? Agora, nós ainda estamos na introdução, olha que interessante, nós ainda estamos na introdução do Apocalipse. Essa introdução termina agora, no capítulo 3, até o versículo 22. Tá? 3, 22 termina essa parte que nós chamamos de introdução do Apocalipse. Então, hoje nós vamos terminar a introdução, e aí vamos entrar no texto em si. O texto do Apocalipse começa a partir do capítulo 4. Então, o Apocalipse, vamos dizer assim, o texto central começa a partir do capítulo 4, indo até o capítulo 22. Vamos fazer aqui a memória, então, a partir da última aula. Eu já mandei para vocês também o resumo de todas as cartas. Esse capítulo 2 e o capítulo 3, o autor do Apocalipse dedicou ele a 7 cartas às comunidades, né? Ou as cartas às 7 comunidades. Quais são essas comunidades? Que nós já vimos aí, mandamos até para vocês o resumo. São 7 comunidades: Éfeso, depois ele manda para a comunidade de Esmirna, depois ele vai mandar para a comunidade de Pérgamo. Essas 3 são as 3 maiores cidades, tá? Éfeso, Pérgamo e Esmirna são as 3 principais cidades da Ásia Menor. Depois nós vamos ter aí a carta a Tiatira, depois a carta que ele escreve a Sardes, depois a carta que ele vai escrever para Filadélfia e, por fim, a carta que ele escreve para Laodiceia, tá bom? Então, são essas 7 cartas que o autor vai escrever. É interessante que essas 7 cartas, elas têm uma estrutura. Ele sempre começa com o título para Jesus. Jesus aqui tem 7 títulos, e aqui é importante vocês observarem uma coisa importante. Para entender o capítulo 2 e 3, como todo o Apocalipse, é necessário entender o contexto das comunidades, das cidades. Então, o título de Jesus está ligado à realidade da comunidade. Cada título que Jesus se autodenomina vai estar ligado a um contexto de cada cidade, né? Cada título, então, está referindo, está se ligando aí à realidade daquela comunidade. Depois do título, vem, então, geralmente, uma visão positiva da comunidade, depois a visão negativa da comunidade, o que a comunidade está fazendo de errado, aí vem o convite à conversão, depois vem a premiação para aqueles que mantiverem fiéis, tá? É assim que é a estrutura dessas cartas. Então, eu vou fazer aqui a memória do que nós falamos, porque hoje a gente vai falar as 7 em blocos. Na última aula falamos de Éfeso, falamos de Esmirna e falamos também de Pérgamo, tá? Então, hoje eu vou falar das 7 cartas, vou voltar aqui na questão da memória. Então, não esquecer, cada cidade tem uma realidade, o autor conhece essa realidade, e aí vai dando o título para Jesus e vai escrevendo a carta de acordo com essa realidade histórica. Portanto, é importante a gente conhecer a realidade histórica da comunidade. Ah, mas eu não conheço, por isso que o curso aqui vai ajudar vocês, tá? Éfeso, como eu falei para vocês, era a maior cidade das 7, tá? Das 7 cidades é a maior. Ásia Menor, para quem não sabe, é onde está hoje a Turquia. Só vou fechar o microfone do Valdemar, só rapidinho. Tá. Então, a cidade de Éfeso é a maior cidade, que hoje é a Turquia, tá? Éfeso. Ela era aí, essa cidade foi onde surgiu o livro do Apocalipse, essa cidade é onde morou o João, possivelmente o João Apóstolo, é a cidade também onde o Paulo viveu por 3 anos. Portanto, é uma cidade que o cristianismo era muito eficaz nessa cidade. Ela é considerada, vamos dizer assim, a mãe das comunidades da Ásia, tá? Essa cidade aí, portanto, ela tem predominância sobre as outras cidades. Então, é uma espécie de comunidade mãe das demais. Ali tinha o culto à deusa Ártemis, tá? Essa deusa da fecundidade. Eu até mandei para vocês a foto dessa deusa com vários seios, representando aí a fecundidade. Era um grande centro comercial, um grande centro religioso, cultural da Ásia Menor.
o próprio historiador, os historiadores romanos chamavam a cidade de Luz da Ásia. Cidade que era Luz da Ásia por isso, por ser o grande centro da Ásia. Era a cidade mais importante também em relação ao culto ao imperador, tá? Então, era a cidade mais importante em relação ao culto ao imperador. Ela foi chamada, inclusive, de Neócoris. Neócoris significa aquela que zela pelo templo, aquela que cuida do templo. Portanto, era uma cidade, vamos dizer assim, que sustentava o regime romano na Ásia. Então, era uma cidade que sustentava o regime romano na Ásia, tá? Então, isso é um pouco da realidade de Éfeso. Agora, veja bem, vocês vão ver assim, pela realidade, vocês vão ver que o autor escreve em cima dessa realidade. Qual que é o título de Jesus nessa comunidade? Aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, quer dizer, aquele que tem o poder sobre todas as comunidades. Mão direita significa poder, tá? Então, Jesus é aquele que tem um poder sobre as 7 comunidades. 7 estrelas, estrelas aqui significam as comunidades. Aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui faz uma menção à liturgia, os 7 candelabros, né? Aquele que é o Senhor da igreja, aquele que é o Senhor da liturgia. É assim que Jesus vai se definir. Quais são as coisas boas da comunidade de Éfeso? A perseverança, tá? Ela denuncia a denúncia da sociedade injusta. Era uma comunidade que sempre resistiu. Ela denuncia os nicolaístas. Quem são os nicolaístas que aparecem aqui no Apocalipse? Nicolaístas são aqueles cristãos meio termo. O que é um cristão meio termo? Vive o cristianismo, mas também aceita adorar o imperador, aceita comer as carnes imoladas aos ídolos. Quer dizer, são cristãos que a gente chamaria hoje de meia boca. Não são cristãos muito fiéis. Tá? Esses são chamados nicolaístas. A gente fala é aquele que tem o pé em 2 canoas. Na canoa do cristianismo e na canoa do Império Romano. Essa comunidade, ela sofreu muito pelo nome de Jesus. Quer dizer, teve muitos mártires, está dizendo aqui o autor. Isso foi o ponto positivo. Qual é a fraqueza da comunidade? Ela abandonou o primeiro amor, quer dizer, é uma comunidade que abandonou o projeto de Deus. Tá? Foi tantas tribulações que ela não resistiu, ela começou então a abandonar esse projeto de Deus. Possivelmente aqui então ela está aderindo à ideologia do Império Romano. Mas Jesus faz um convite a essa comunidade. Qual é o convite? O convite à conversão, tá? O convite à conversão. A conversão que é repare onde caíste, converta-se e retome a conduta antiga, tá? Caso não converta, será removido seu candelabro. O que significa retirar o candelabro? Ela vai deixar de ser cristã. Candelabro significa que é a liturgia da igreja, né? E qual é a promessa? Se ela se converter, então vai comer da árvore da vida que está no paraíso, quer dizer, a ressurreição. Então, Jesus garante a ressurreição. Então, o autor, ele vai então dizer que Éfeso está adorando a deusa da fecundidade, a fecundidade da comunidade. Qual que é a fecundidade da comunidade? Era resistir. Então, tá vendo que o autor ele trabalha com as temáticas da comunidade e vai escrevendo texto? Então, é necessário vencer os deuses que sustentam aí o poder político. Tá? Isso foi aí a memória de Éfeso. Esmirna. Esmirna é uma cidade também grande, que fica próxima de Éfeso. Éfeso. Essa cidade ela tinha sido destruída no século VI a.C., depois foi reconstruída. Era uma das cidades que tinha mais fidelidade ao culto do imperador. Na Ásia, o grande problema da Ásia é esse culto ao imperador. Em 195 a.C., ela construiu um templo dedicado à deusa Roma, depois construiu um templo dedicado ao imperador Tibério, à sua mãe Lívia, ao Senado de Roma, quer dizer, era uma cidade que tinha um grande culto aos imperadores. Devido à sua fidelidade a Roma, um imperador de nome Apolônio de Tiana, ele vai comparar os habitantes dessa cidade a uma coroa. Né? Coroa quer dizer o poder romano. O outro historiador chamado Hélio Aristide, que era o defensor da Pax Romana, a Pax Romana é a paz militar. Roma mantinha com violência
toda essa região aí sob seu jugo. Ele vai comparar a cidade a uma coroa de estrelas. A deusa dessa cidade era Cibele. De Éfeso é Ártemis. Dessa cidade aqui é Cibele, que tinha uma coroa na cabeça. Veja bem, coroa. A cidade, os habitantes é considerado uma coroa, a cidade uma coroa de estrelas, e a deusa Cibele também tinha uma coroa na cabeça. Veja bem que o texto do Apocalipse vai falar exatamente sobre coroa, porque ele pegou essa realidade da comunidade e vai falar. Como Jesus se define? Como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e que voltou à vida. A cidade não estava morta, ela não foi destruída, ela voltou à vida. Jesus está dizendo que a verdadeira divindade é ele. Ele esteve morto e voltou à vida. A realidade da cidade é muita tribulação e indulgência. A cidade é pobre. A cidade de Éfeso era pobre, a comunidade, tá? Não a cidade. A comunidade era pobre. E por isso o autor aqui, quem leu a carta aí, eu estou fazendo sua memória, por isso que eu não estou lendo essa carta, tá? O autor vai dizer que a cidade, por ser pobre, ela é rica, porque ela só tem a Deus, ela não tem riqueza. E que o sofrimento dela será rápido, 10 dias. 10 dias o sofrimento acaba, 10 dias é simbólico, tá? Esmirna, então, resiste ao poder econômico romano, explorador. Ali tinha uma comunidade de judeus que rivalizava com a comunidade cristã, que o autor chama de sinagoga de Satanás. E quem resistir ao Império Romano vai ter a coroa da vida, ressurreição. Olha a coroa. A coroa, a cidade, coroa, aqui é a coroa da vida. É muito interessante. A cada situação e realidade de uma comunidade, de uma cidade, o autor escreve a carta. Pérgamo, nós vimos também na última aula, foi a terceira cidade. O imperador Augusto construiu nessa cidade aí um templo à deusa Roma e um templo a ele, tá? Nessa cidade tinha um altar a Zeus, o deus dos deuses grego. O autor do Apocalipse chamará isso de trono de Satanás. Quem leu a carta aí percebeu que ele chama isso de trono de Satanás. Esse altar dedicado a Zeus. Pérgamo era conhecida como a cidade da espada, tá? Ou seja, uma cidade que tinha autoridade, porque a espada também significa autoridade, juízo. Pérgamo era a capital da Ásia Menor, tá? E a residência do procônsul, da pessoa mais importante do Império Romano ali naquela região. Em Pérgamo, as pessoas que eram absolvidas de um tribunal, elas recebiam uma pedrinha branca. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, peraí. Isso. Elas recebiam uma pedrinha branca para dizer que elas foram livres da condenação. Pedrinha branca. Pedrinha branca também era dada a todos aqueles que eram convidados a um banquete. Era uma forma de convite, era uma pedrinha branca que se dava aos convidados. E quando você vencia alguns jogos, né, esses jogos olímpicos, ou jogos ali da cidade, você recebia uma pedrinha branca com o seu nome gravado, né, que você era vitorioso. Além disso, as pessoas andavam com a pedrinha branca com uma fórmula mágica escrita nela para que você levasse ela nas ruas, né, para fugir de alguma coisa, de um infortúnio, vamos dizer assim. Veja bem, o autor vai usar a espada, vai usar a pedrinha branca e vai escrever. O que ele escreve? Jesus é definido como a espada afiada de dois cortes. Olha, a cidade de Pérgamo é chamada cidade da espada. Jesus se define como a espada de dois cortes. A espada que é a palavra de Deus e que vai julgar, tá? É a espada que vai julgar o poder do Império Romano. Os que aderiam a essa prática e política romana, o autor vai chamar de Balaão, que era uma divindade, e também de Nicolaíssa. Lembra que eu falei? Nicolaíssa era aquele cristão que tinha um pé em duas canoas. Cristianismo e Império Romano. Muitos sofreram a morte por causa da resistência, né? Observe bem que alguns temas vão aparecendo. Eu convido vocês a ver os vídeos que eu estou mandando. São 7 palavras que ajudam a entender o Apocalipse. Uma delas é resistência ao Império. Então, aqueles que resistiram ao Império Romano em Pérgamo foram chamados de testemunhas fiéis. Testemunha quer dizer mártires, morreram, deram a vida. Jesus reconhece essa resistência da comunidade que mantém firme o nome de Jesus. Mas tem uma denúncia. Qual é a denúncia?
aqueles que seguem a doutrina de Balaão e os nicolaítas, quer dizer, cristãos que estão com um pé lá e um pé cá. A espada da boca de Jesus é o juízo dele sobre aqueles que não mudaram a vida. E aos que resistirem, né, aqueles que resistiram ao Império Romano, vai ganhar o maná, o alimento celeste, e a pedrinha branca com o nome escrito. Olha a pedrinha branca aparecendo aqui. Os vitoriosos não ganhavam pedrinha branca escrito o nome? Aqui o autor lembra disso. Os que resistirem e forem vencedores, eles também vão ganhar uma pedrinha branca com o nome escrito, mas agora no céu, tá bom? Então, isso foi aí as 3 que nós vimos na semana passada, retrasada, melhor dizendo. Nós ficamos aí 2 semanas sem a aula. Vamos agora falar sobre Tiatira. Eu vou falar sobre o contexto cultural e histórico dela, e vamos ver o que o autor fala. Não esqueça, para cada cidade que existe uma realidade, o autor vai mandar uma carta de acordo com aquela realidade. O que ele faz? Ele cultura o texto, para que as pessoas entendam daquela cidade. Na cidade de Tiatira, tinha um culto a um deus chamado Quirímenos, que é o Apolo, o deus Sol, o Apolo grego, tá? No tempo do Apocalipse, inclusive, esse culto foi absolvido pelo culto ao imperador. Então, havia em Tiatira também corporações de ofício profissionais. O que é corporação de ofício? Espécie de sindicatos de trabalhadores. E muitos desses trabalhadores trabalhavam na arte dos metais, com fogo, metais. Então, era uma cidade metalúrgica, como Volta Redonda aqui no Brasil, tá? Uma cidade de metalurgia. Ali eles faziam cetros. Cetros é aquele bastão do poder do imperador, do rei, tá? Que é o símbolo do poder. Vamos ver, então, agora, ler. Quem está aí com a Bíblia na mão, Tiatira nós não tínhamos falado ainda. Vamos ler, então, Tiatira e ver o que o autor fala em relação a ela, lembrando aqui o contexto histórico dela, tá? Que é o importante aqui, é o contexto histórico, para vocês entenderem esse processo aqui. Então, vamos lá. Está escrito assim. Deixa eu só pegar aqui o texto. Tá. Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Quem é o anjo? Possivelmente aqui o bispo. Assim diz o Filho de Deus. Olha como é que Jesus vai se apresentar. Cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Jesus se apresenta como um metalúrgico, porque a cidade é uma cidade de metalurgia. Então, o autor do Apocalipse ele é muito inteligente. Ele usa a realidade da comunidade e aí escreve em relação a isso, tá? Então, Jesus se apresenta como um metalúrgico. Conheço tua conduta. Então, vamos ver aqui sempre aquela ideia do ponto positivo e do ponto negativo. Lembrando que essa carta de Tiatira é a mais longa. Ela é a 4ª, ela é a central. 3, Tiatira e mais 3, tá? Então, ela é central. Então, conheço tua conduta. Qual é a conduta que a comunidade tinha? Positiva. Ele vai dizer o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Agora, o ponto negativo da comunidade. Qual é o ponto negativo? Reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que afirma ser profetisa. Jezabel, para quem não sabe na Bíblia, ela foi mulher de um rei chamado Acabe. Ela foi a que divulgou a idolatria em Israel, na parte do norte de Israel, na época do profeta Elias. Portanto, Jezabel, ela é aquela que, vamos dizer assim, divulgou a idolatria em Israel. Ao dizer isso, Jezabel, portanto, ela é uma prostituta, porque na Bíblia, prostituta é infidelidade a Deus. Não é aquela que consegue guardar só um Deus. Ela tinha outros deuses, tá bom? Então, o autor está dizendo que a comunidade está deixando em paz essa Jezabel, essa mulher que afirma ser profetisa. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo de carne sacrificada às idas. Aqui, na verdade, essa Jezabel aqui dessa comunidade é um grupo de pessoas que o autor está denunciando que essa mulher está fazendo aqui uma divulgação da idolatria. Então, a mulher aqui é um grupo de pessoas na comunidade que está estimulando a idolatria. Por isso que fala aqui, essa mulher está seduzindo
os meus servos a comer carne sacrificada a ídolos. Quer dizer, é uma pessoa dentro da comunidade, ou um grupo de pessoas dentro da comunidade, que está propagando a idolatria. Essa é a crítica aqui. Dê-lhe um prazo para que se converta, tá? Ela, porém, quer dizer, esse grupo de pessoas, porém, não quer se converter da sua prostituição, tá? Não quer se converter da sua prostituição. Quer dizer, continua ainda divulgando a idolatria aos deuses, no caso aqui especificamente ao deus Sol, né, ao Apolo. Eis que lançarei no leito, eis que a lançarei no leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se converta da sua conduta. Na Bíblia, a prostituição, ela é vista aqui, ela é simbólica, tá? A prostituição aqui significa infidelidade a Deus, porque na Bíblia, Deus faz um casamento com o povo, e ele quer fidelidade a ele. Então, aqueles que adoram outros deuses são infiéis e cometem prostituição. É nesse sentido, tá? Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou, eu quem sonda os rins e o coração. Quer dizer, ele é o Senhor da vida. E cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. O juízo de Jesus, tá? Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina, ou seja, aqueles que são fiéis a mim, os que não conhecem as profundezas de Satanás, aqui, né, da idolatria, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. Os que tende, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Então, resistam até que eu volte. Ao vencedor, essa é a promessa, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei a autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará. Lembra que a cidade que fabricava cetro, aqui o autor volta a falar do cetro. Então, aqueles que são perseguidos, eu vou dar o poder de conduzir essas nações. Como se quebram os vasos de argila, porque o cetro, quando bate nos vasos, ele quebra, tá? Conforme também eu recebi de meu pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu quero sempre chamar a atenção de vocês que o autor ele é muito inteligente. Ele conhece a realidade, ele conhece os títulos da cidade, ele conhece os deuses da cidade, e ele usa isso dentro da carta, para que as pessoas saibam o que está falando com elas. Eu falo assim, é como se você vai dar uma aula numa universidade para um grupo ligado à agronomia e tiver que falar de terra, senão eles não prestam atenção. Ou vai dar uma aula no curso de medicina e fala de saúde, senão eles não prestam atenção. Ou vai dar uma aula no curso de história e falar de história, senão eles não prestam atenção. Então, o autor, ele usa a realidade histórica da comunidade e escreve em relação a isso. Ele é um conhecedor daquelas comunidades, daquela realidade histórica que eles estão vivendo e da história da cidade. O interessante é isso, tá? Vamos agora a outra comunidade, que é chamada aí... só uma coisa. Jesus aqui se apresenta no início como aquele que tem os pés de bronze. Pés de bronze significa estabilidade. Tudo em Jesus é estável, tá? Diferente das cidades que tudo era instável. Vamos agora falar da cidade de Sardes, que é a quinta cidade que ele escreve, né? A quinta comunidade. Nessa comunidade, eles fabricavam muita lã. Era uma cidade que tinha muita indústria têxtil. A palavra indústria aqui não é bem empregada, mas para vocês entenderem, é uma cidade têxtil, né? Fabricava lã. Era uma cidade que, devido às canções e espetáculos que tinha na cidade, dava a ideia de que a cidade era cheia de vida. Uma cidade festiva, muitas canções, muitos espetáculos, tá? Essa cidade tinha os seus muros, mas ela foi assaltada várias vezes. Muitas vezes ela foi invadida. Então, faltava na cidade uma vigilância. Vai gravando aqui para vocês entenderem. Lã, tá? Lã. Falei para vocês de uma cidade que parecia ter vida. Uma cidade que faltava vigilância, que foi assaltada várias vezes. E uma cidade que premiava os seus atletas com a veste branca. Então, essas 4 palavrinhas vão aparecer no texto. Vai aparecer a palavra lã, vai aparecer, lã no sentido de veste, né? Vai aparecer a questão de uma cidade cheia de vida,
falta de vigilância e veste brancas. Vamos lá para vocês verem. Depois a gente volta aqui no texto, tá? Então, Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é Espírito de Deus? Aquele que tem a vida das comunidades. Espírito é vida, tá? 7 estrelas são as 7 comunidades. Então, Jesus é o Senhor das comunidades. Ele é o Senhor da igreja, de todas as igrejas, tá? Conheço tua conduta. Olha aqui que diz o autor. Tens fama de estar vivo, mas está morto, cheio de vida. Lembra que eu falei? Você parece que está cheio de vida, mas você está morta, a comunidade. Torna-te vigilante. Olha a vigilância que faltava na cidade, o autor usa aqui para a comunidade. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Qual que é o resto que está para morrer? Os poucos que ainda continuam fiéis a Jesus Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, conheço tua conduta e torne-se vigilante para que esses também que hoje são fiéis não deixem de ser fiéis, tá bom? Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa e converta-te, chamada a conversão. Em todas as comunidades ele pede conversão. Caso não vigies, de novo a vigilância. Cidade faltava vigilância, que o autor usa isso. Virei como ladrão. Não eram os ladrões que assaltavam a cidade? Então Jesus vai dizer, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Olha a cidade que é eixo. Não sujaram as vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco. Branco era a roupa que se dava àqueles que venciam os jogos. Eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Tá? Ele chama essas pessoas de dignas lá atrás, tá? Pois são dignas. Eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que diz, o que o Espírito diz à igreja. Veja que interessante. Ele usa todo esse argumento, né, para poder, então, escrever. Então, é uma comunidade, Sardes, é uma comunidade que se perdeu. Ela é uma cidade rica economicamente, era rica economicamente. Engraçado que essa cidade tem um dado interessante nela, que é muito interessante. Ela cedeu à ideologia do poder opressor, que é Roma, tá? Então, ela achava que era muito rica, muito cheia de vida, mas não era, tá? Ela estava morta. Vamos agora ver a 6ª comunidade, que é a comunidade de Filadélfia. Eu vou apresentar para vocês aqui o contexto da cidade e aí a gente vai no texto para ver a lógica da cidade. Filadélfia, a palavra Filadélfia significa fraternidade. Fraternidade. A cidade era construída em cima de uma região vulcânica, e vocês sabem, onde tem vulcão tem águas termais, águas quentes, tá? O autor vai falar dessa questão aqui no texto dele. Os engenheiros, para que essa cidade ela permanecesse de pé, eles tiveram que ser hábeis nas construções, para fazer casas firmes, colunas firmes, templos firmes, não caiu, porque a cidade que tem vulcão tem terremoto. Então, os engenheiros tiveram que ser hábeis nessa situação. Essa cidade, ela tinha vários templos, como o templo de Tibério, templo de Calígula, templo de Vespasiano. Inclusive, esse Vespasiano foi o que tornou, então, o culto aos imperadores um culto obrigatório, tá? O Vespasiano é o imperador que vai governar no início dos anos 70, 20 anos antes do texto finalizar. Os sacerdotes dessa cidade, eles eram sacerdotes desse culto imperial. E quando eles se aposentavam, presta muita atenção nisso aqui, que vocês entenderem o texto. Quando o sacerdote ele aposentava, ele construía uma coluna dentro do templo, uma coluna. Ali ele botava a sua imagem, a imagem do seu pai, escrevia o lugar do seu nascimento, da sua origem, e quanto tempo ele serviu ao imperador nesse culto, tá? Ali também, nessa cidade, tinha um templo dedicado ao deus Jano. A palavra Jano é que deu a origem à palavra janeiro. Jano tinha 2 faces. E o templo de Jano, em Roma, ele ficava fechado na época de paz e aberto na época de guerra, logicamente para as pessoas rezarem.
Então, era um templo que tinha as portas fechadas e portas abertas, dependendo do período. Por que nós estamos dizendo isso para vocês? Porque vocês vão ver aqui que vai aparecer águas mornas, vai aparecer essa questão das colunas, né, que eu falei para vocês, vai aparecer aqui também essa questão das portas abertas e fechadas. Vamos ver, então, a comunidade de Filadélfia. E eu estou no capítulo 3, quem está com a Bíblia aí, capítulo 3, versículo 7. Vamos ver como é que é essa comunidade. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Vamos ver como é que Jesus se define aqui. Assim diz o santo, o verdadeiro. Por que Jesus está dizendo que ele é o santo verdadeiro? Porque não é o imperador que é o Deus. É ele, o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, chave que abre porta. Olha a cidade lá, o Jano, as portas de Jano. Ele está colocando isso aqui. É Jesus que tem as portas, as chaves. Que abre e que ninguém mais fecha. Diferente do templo lá do templo do Jano. E fechando, ninguém mais abre. Aqui ele para mostrar essa questão, fazendo comparando aí com o templo do Deus Jano. Eu conheço a tua conduta, está dizendo Jesus. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Essa porta que Jesus colocou nessa comunidade é a esperança, desculpa, é a perseverança, tá? Para que eles continuem firmes com o nome de Jesus. Forçareis os da sinagoga de Satanás, os judeus que perseguem os cristãos, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheçam que eu te amo. Aqui o autor João, que nós estamos chamando de João, ele vai dizer que a verdadeira religião é o cristianismo e não o judaísmo, tá? Deixou isso bem claro aqui agora. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, olha a porta, esperança e perseverança. Que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Habitantes da terra aqui é do mundo gentílico, tá? Aqueles que não são cristãos. Venho logo. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, não de Jano, do meu Deus verdadeiro. E daí nunca mais sairá. Tá vendo? Lembra que o sacerdote fazia uma coluna para dizer que prestou culto ao imperador? Aqui está dizendo Jesus, segura firme os que tem, para não que ninguém tome sua coroa. Quanto ao vencedor, aqueles que forem fiéis a mim, Jesus, eu farei dele uma coluna no templo do meu Deus, Deus verdadeiro, não Jano. E daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, em vez de colocar o nome do sacerdote, do pai do sacerdote, ele vai dizer, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, não a cidade onde eu vim, a cidade eterna, a Nova Jerusalém, ressurreição, a Nova Jerusalém, que desce do céu de junto do meu Deus. E o meu novo nome, tá? Lembra lá que se colocava o nome do sacerdote, e o meu novo nome, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês estão percebendo que nessas cidades, o grande problema estava na idolatria, né? Os cristãos que ficavam com o pé nas duas barcas, chamados nicolaístas, né? A idolatria é um problema para a comunidade. Os que resistem ao Império Romano são perseguidos, são mortos, mas por medo, né, por não conseguir resistir a essa pressão, muitos negavam Jesus e ficavam do lado do Império. E aí o autor vai narrando essa realidade, tá bom? Vamos aqui agora a Laodiceia, que é a última carta. Eu vou falar historicamente sobre a cidade. E aí, então, aí a gente vai no texto bíblico da última cidade aqui para finalizar essa introdução. A Laodiceia, ela tinha sido destruída por um terremoto no ano 60, na época de Cristo, tá? Anos 60. O Senado romano propôs de ajudar a reerguer a cidade. Os habitantes não aceitaram. Era uma cidade que se achava autossuficiente. Eles mesmos queriam reconstruir a cidade. A cidade se tornou uma grande cidade bancária. Ela era conhecida na história como a cidade do ouro. Tão rica ela era. Também se destacava na indústria têxtil, né, de fazer roupas. Produziu também uma pomada para dor no ouvido
e colírios para os olhos. Grava isso aí, a pomada para o ouvido e colírio para os olhos, tá? E na cidade, nós vamos também encontrar águas termais e luta de gladiadores, tá? Águas termais e luta de gladiadores. Vamos aqui, essas palavras são importantes para você entender aqui o texto do autor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, quer dizer, ao bispo escreve, assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és nem frio nem quente, tá? Águas termais, nem frio nem quente. Estou para te vomitar de minha boca. A pessoa que não é nem fria nem quente, ela é incapaz de resistir. Mais cedo ela vai virar para o Império Romano. Esses são os nicolaístas que o texto fala toda vez, tá? Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Então, muitos da comunidade também se achava autossuficiente e não precisava de mais nada. Quem tem dinheiro não precisa de Deus. Essa é a lógica que está dizendo aqui. Não sabes, porém, que és tu o infeliz. Lembra que a cidade de Pérgamo era pobre, de Pérgamo era pobrezinha, Jesus tornou ela rica? Essa aqui é rica, Jesus disse que ela é pobre. Miserável, tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você é tão cego que você acha que o dinheiro te faz suficiente. Falta a riqueza mais importante, que é a riqueza espiritual. Isso que o autor está dizendo. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo para enriquecer. Lembra que a cidade é chamada Cidade do Ouro? Então, Jesus está dizendo, aconselho a comprar o verdadeiro ouro. Não é o ouro material. É o ouro espiritual, que sou eu. Compre o ouro purificado no fogo para que enriqueças. Vestes brancas, cidade é uma cidade têxtil. Vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. Porque você, com toda a tua riqueza, você está nu diante de Deus. Você não é um nada, tá? E a veste branca sempre é a ideia de pureza, de dons espirituais, tá? Agora, e colírio para que unja os olhos e possa enxergar. Lembra que cidade é a cidade que faz colírio? Tá? Você está cego. Quanto a mim, repreendo e educo todos os que amo. Tá? Quanto a mim, repreendo e educo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte. Todas as comunidades são chamadas à conversão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui é um texto litúrgico. Eu já falei para vocês lá atrás que o livro do Apocalipse é um grande texto litúrgico. É um texto litúrgico em que Jesus é o Messias esposo e que bate na porta esperando que a esposa abra para que eles possam fazer a festa do casamento. E é interessante que essa noiva não quer abrir a porta. Ela é autossuficiente. Portanto, essa noiva aqui ela é comparada à prostituta. Esse texto aqui vai lembrar muito um texto do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6, em que o jovem bate na porta e chama a noiva para que ela deixe ela entrar. Só que ela tem que convidar e ela não convida, ele vai embora. Então, Jesus, o autor desse texto está dizendo que essa comunidade age muito como prostituta, não quer deixar Jesus entrar. E se Jesus não entra, ela abre a porta para outros deuses. Ela se torna infiel, ela se torna prostituta. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com o Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, aqui é interessante a palavra amém, desse texto aqui, significa fidelidade, tá? Jesus é testemunha fiel. Ele é o doador da vida, tá? Isso que significa testemunha fiel. Ele vai inaugurar uma nova criação, por isso que ele se denomina o princípio da criação de Deus. Qual é essa nova criação? A Nova Jerusalém. Então, essa comunidade, ela deixou-se seduzir pelo poder econômico, ouro, pelo prestígio, roupas caras, e pela ideologia, que aqui é simbolizada pelo colírio e a pomada. Então, Jesus pede uma conversão dessa comunidade. Então, veja bem, nessas 7 cartas que nós estamos lendo com vocês, fica sempre aqui uma comunidade diante do Império Romano,
diante do culto imperial, que alguns se recusam a fazer, são perseguidos, são mortos, outros que não resistem, cedem a esse culto ao imperador, aos deuses, são chamados de ou de nicolaítas, ou de sacerdote de Balaão, ou de prostitutas, quer dizer, infiéis. E o texto sempre convida à conversão. E o mais interessante, para dar esperança à comunidade, fala da volta logo de Jesus. Isso que eu volto logo. Então, para que a comunidade anima em relação a isso. Tá bom? Eu vou abrir aqui para que vocês possam fazer perguntas. Eu só queria lembrar que o resumo das 7 comunidades, eu já coloquei para vocês lá no grupo lá. E estou enviando os vídeos, pequenos vídeos de 10 a 15 minutos, de resumos, para que vocês vão acompanhando isso também. As 7 chaves, eu já mandei das 7 chaves. Eu vou logo chegar onde eu estou aqui para que vocês vão ver. Então, está em casa, né, fala assim, eu vou tirar todo dia aqui 15 minutos para ver, né, esse resuminho, isso vai te ajudando, lê o texto novamente, lê os resumos que eu mando, isso vai criando em vocês, então, uma visão geral do texto. Mas eu queria mostrar como é que é interessante, não é um texto mágico, não é um texto de diversão, é o texto de um cara que conhece muitas comunidades, e escreve para essas comunidades, conhece a realidade da cidade e da comunidade, e pede aí a conversão dessas comunidades. Aqui termina, então, a introdução do Apocalipse. Aí vem agora as visões, nós vamos ver as visões proféticas, que começa aí no capítulo 4, e essas visões proféticas vão ganhar quase todo o livro do Apocalipse. Elas vão até aí o capítulo 16. Aí no 17 começa uma outra questão, que é a questão do castigo da Babilônia, o extermínio das nações gentílicas e assim por diante, tá bom? Só para vocês verem. Então, vou abrir aqui. Quem tiver as perguntas, podem ir fazendo aí. Alguma dúvida? Na próxima semana, eu quero dar para vocês 2 aulas que já recuperam uma das outras, tá? E a gente vai ganhando tempo aí. Então, na próxima semana, possivelmente terça e quarta-feira, a gente, então, vai trabalhar 2 aulas para recuperar uma daquelas aulas são 2 aulas que eu tenho que recuperar com vocês. O Guto, tem como ser sem ser na quarta-feira? Porque na quarta-feira eu tenho um compromisso. Pode ser, então, terça e quinta, pode ser, tá? Então, vamos ver se a gente coloca na terça-feira, porque aí você participa com a gente. No início era terça-feira, a gente pode fazer essa Beleza. experiência aí. É que é só Tá? quarta mesmo que tá difícil para eu Tá. acompanhar. Então, tá bom. Alguma Obrigado. dúvida? Então, tá bom. Aí, então, na próxima semana, não deixe de ver, eu deixei os resumos, não deixe de ver os vídeos. O Mauro também coloca essa aula para aqueles que não participaram, para que vocês possam ir entendendo aí o Apocalipse, tá bom? Então, um abraço para todos e todas. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite.